Nós estamos, então, falando sobre o dilúvio. Ah, vou- ah, e eu só vou passar rapidamente, porque eu quero entrar na outra parte aqui. Lembrando um pouquinho desse ambiente pré-dilúvio, onde toda a terra estava completamente corrompida e caminhava para uma autodestruição. Gigantes, guerreiros, dominando o mundo. Lembrando, né, que havia escassez, uma escassez muito severa, uma escassez muito aguda de comida. Então, quando Deus amaldiçoa a terra, ele fala: Adão, se você quiser comer, você vai ter que suar a camisa, né? É o suor do seu rosto. E aí indica realmente que não era fácil encontrar comida. E quando nós estamos num mundo em que não tem comida, obviamente, como brasileiros, nós não temos a menor ideia do que é isso, porque a gente joga um monte de comida fora, mas num lugar que não tem comida, as pessoas entram em desespero. Tem um documentário muito interessante. Esse documentário é a partir de fatos reais. Ele chama Andes, né? A-N-D-E-S, Andes, lá nos Andes, né? Então, uma equipe, se não me engano, sai do Peru e vai fazer uma equipe de atletas, vai fazer uma viagem esportiva para uma competição, e eles caem na cordilheira, num ponto das cordilheiras. E só tinha gelo. Alguns morrem, né, no avião, alguns sobrevivem, uma turma boa de sobrevivem, e vão ficando. Eles ficaram 90 dias. Então, e aí eles chegaram a um ponto que tinham que tomar uma decisão. Nós estamos morrendo de fome. Começaram a comer carne humana, né? É fato real, isso aconteceu na década de 60. Pode olhar lá no YouTube, tem tal, informações. Mas quando as pessoas entram num desespero, elas vão fazer alguma coisa. Então, parece que aí os gigantes, né, os que tinham mais poder de força, eles dominavam e estavam exterminando as outras, os menores, os mais frágeis, né? O maior domina o menor, né? Muito bem. Então a comida, como eu falei, isso aqui eu posso até pular, a comida era escassa, tá? E aí havia uma matança cruel. Depois nós vamos olhar no final esse texto de Gênesis 9, versículos 5 e 6, porque lá Deus proíbe comer carne humana, do meu ponto de vista, tá bom? Pode ser, é uma possibilidade, não posso afirmar com certeza, mas que essa turma aqui antes do dilúvio já estava caminhando para isso, matando e comendo pessoas. Pode ser, não vai dizer que eu afirmei isso, mas é uma hipótese muito coerente com a situação e também totalmente possível devido às circunstâncias que aquelas pessoas viviam. Tá bom? Então Deus disse, falou: vou fazer uma arca, beleza pura, tá? Vamos dividir em compartimentos, tal, passar argamassa não é betume por dentro e por fora, vedar bem a arca. Aqui eu mostrei esse videozinho, né? Mas vamos passar. Esse era mais ou menos o tamanho da arca, 150 metros de comprimento, bem grande, 15 metros de altura e 25 metros de largura. Então era um caixotão, né? Essa arca, eu tenho dúvida se esse era um modelo da arca. Primeiro, porque a tecnologia para fazer a curva era um pouquinho complicada. Eu acho que era um caixotão. Então, agora, se você quiser fazer um teste, pega uma bacia de água e joga uma caixa de fósforo, né? Mas veda bem a caixa de fósforo, joga a caixa de fósforo dentro da água, né? E balança. Era mais ou menos assim que a arca ficou. Tá? Tem algumas imagens na internet que é mais interessante. Mas eles fizeram uma arca assim para dar uma ideia também de uma coisa moderna, né? Mas pelo menos o tamanho aí eu posso garantir que está certo. Eles tiraram aí, tá bom? E colocaram os animais, né? Pequenos animais. Uma coisa que era possível
antes do dilúvio, era uma comunicação razoável com os animais. Tá? Você lembra que Eva conversou com a serpente sem problema nenhum. Então, quando termina o dilúvio, Deus fala assim: olha, os animais vão fugir de vocês. Os animais vão ter medo de vocês. Por essa razão também foi fácil Noé colocar os animais dentro da arca. Havia uma interação maior, né? Depois do dilúvio, isso termina, porque toda a animaria vai embora, né? Todos os animais vão embora, vão correr, porque eles vão ser alvos de alimento. Choveu 40 dias 40 dias por 24 horas, sem trégua, está lá em 7:12. Tá? As águas permaneceram sem possibilidade de ver terra nenhuma por 150 dias. Tá? E por volta mais ou menos de um ano foi que eles desembarcaram da arca. Então, deu 1 ano e 15 dias, exatamente, aí, segundo os textos indicados aí, Gênesis 8:13. E aí, quando a pomba traz uma folha de oliveira, então Noé entendeu, bom, as águas baixaram, eu já posso encostar. E aí a arca, ela ancora, né, no Monte Ararat. Tá? Então, nós respondemos essa pergunta também, né, se a terra estava amaldiçoada e produzia poucos alimentos, como alimentar tantos animais por cerca de 1 ano. Então, nós respondemos aqui que parte dos animais hibernam e Moisés desculpa, eu estou falando Moisés, sempre quando eu falar Moisés é Noé, tá? Noé não pegou todos os animais, ele pegou a cabeça das espécies. Né? Então, uma representação dos felinos, uma representação dos caninos, dos caprinos, e aí foi. Tá? Muito bem. Como os animais entraram na arca, os animais percebem o perigo, e também Noé tinha essa comunicação, possível comunicação com os animais, né? E você entra, você já era, e assim foi, com a seleção natural. Porque os animais não se atacavam, porque os animais eram herbívoros. Eles se tornam carnívoros depois do dilúvio. Mas até então eles são herbívoros. E como o homem também, naturalmente era herbívoro, mas já estava se tornando carnívoro aí. Tá? Por que tantos detalhes? Não, os detalhes são importantes para dar veracidade, para dar credibilidade à história do dilúvio, né? Porque ela seria contada por outras pessoas, de outras formas, e tem, né, 2, 3 nações aí, existe uma tal história de uma inundação mundial, logicamente na perspectiva deles. Mas Moisés queria que, quando escreveu, né, sobre o dilúvio, ele queria realmente que o pessoal falasse, não, isso é verdade, de fato é verdade, tá bom? E aí nós paramos aí, né, daí para frente. Por que a história do dilúvio ela é verdadeira? Ela é importante? Porque Moisés escolheu essa história. Eu gosto sempre de lembrar que ele não podia, ele tinha que selecionar exatamente algumas informações, porque ele não tinha um notebook como nós temos aqui, 1, 2, 3 na minha mesa, não tinha celular, não tinha nada. Ele tinha ali uma pele de animal, e ele tinha uma determinada tinta, normalmente tirava das árvores, alguns sugerem que era sangue de animal, enfim, o que fosse, né, era escasso. Mas por quê? Né? E parte disso, né, ele está tentando mostrar para aquela turma que está no deserto, porque a história do dilúvio foi escrita para aquele pessoal que estava lá, que ficou 40 anos no deserto. A história mostra que apesar da multiplicação da maldade na terra,
Lembra Gênesis 6? Aparece 4 até 5 vezes. A corrupção, a violência, a maldade havia se multiplicado. Caim mata um homem, né? Lameque mata 2 homens, e assim continua a matança, né? Deus manteve sua palavra ao preservar a linhagem do descendente de Gênesis 3,15. E que o tal descendente definitivamente não pertencia à família de Caim, e sim à de Sete. Tudo bem até aí? Beleza pura? Tranquilo? Se tiver qualquer pergunta, por gentileza, faça aí. Tá? Então lembram lá, isso é só uma retrospectiva. Os descendentes de Caim vão caminhando, tá? E lá em Gênesis capítulo 4, no finalzinho, está lá os descendentes de Caim, representado por Lameque. Eles são violentos, eles matam mesmo. E os descendentes de Sete, né, tá 4:23, em 4:26, são pessoas que clamavam o nome do Senhor. Então há uma diferença aí muito grande, né? 2 troncos familiares caminham numa mesma terra, mas com atitudes e ações bem diferentes. O pessoal que descendia de Sete clamava o nome do Senhor, buscava o Senhor. E a turma, os descendentes de Caim, não, o cara me pisou no pé lá dentro do ônibus, eu já dou uma facada nele. Mais ou menos assim. Olhou feio para mim, eu já mato ele. Então enquanto estava indo uma separada da outra, foi jóia, foi tudo bem. Mas chega lá em Gênesis 6, o que acontece em Gênesis 6? Os filhos de Deus, que são os descendentes de Sete, viram que as filhas dos homens eram formosas, começaram acho que vai dar um bom relacionamento, né? Que bonita aquela mulher lá, a filha de descendente de Caim, e começaram a se juntar aí, né? E a mistura dessas 2 descendências, que não foi nada bom aos olhos de Deus, né? Porque Deus fala, agora a maldade do homem não tem fim, está descontrolada. Porque até então, 2 famílias caminhavam em direções diferentes. E aqui elas começam a caminhar, se encontrar, formar uma só. O resultado disso não foi bom. Por quê? Nasceram homens de guerra, homens violentos, que iam matar mais ainda. Então daqui a pouco, aquela turma de Sete, que era a turma que ia orar, que ia buscar o Senhor, que não tinha cuidado em não agredir aquele que foi o criado à semelhança de Deus, eles iam desaparecer. Porque a outra turma aí, os descendentes de Caim, nessa mistura, eles iam exterminar as pessoas lá. Então Deus falou, opa, parou aí, não dá mais, né? Ok? Isso eu passei para vocês também. Essas são as gerações que são mantidas, né? Essa é uma genealogia, chamado de genealogia. E a genealogia geralmente é um negócio que a gente não entende muito bem. Por que tem esse monte de nome aqui? Como é que eu posso refletir, fazer uma reflexão espiritual na minha vida, lendo, viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, chamou Sete. Senhor, será que o Senhor quer que eu viva 130 anos? Será que o Senhor quer que eu coloque o nome do meu filho de Sete? É isso? Isso é uma percepção, assim, muito supranatural, né? Extranatural, extra espiritual. Mas as genealogias que estão na Bíblia, elas têm um propósito. Tá? E nesse caso é mostrar o quê? Que quem foi preservado de todo o dilúvio? Foi a família de quem? De Noé. E Noé é descendente de quem, afinal de contas? De Sete.
Exatamente, olha lá. Adão gerou, lhe chamou Sete. Aí Sete gera Enos, gera Cainã, Malael, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, e Lameque gera Noé. Então, ok. Moisés está dizendo o seguinte quando escreveu isso. Olha, quero que vocês fiquem tranquilos, porque o Redentor prometido, aquele que vem nos livrar da opressão, da maldição, do pecado, ele vem da turma de Sete, do descendente de Sete, da linhagem de Sete, e ela foi preservada. A turma de Caim, ó, não existe mais ninguém. Todos foram mortos, mas de Sete, sim. A linhagem prometida não foi maculada, ela não foi manchada pela união dos filhos de Deus, os descendentes de Sete, com as filhas dos homens, os descendentes de Caim, mas preservada por homens como Enos, Enoque, Lameque e Noé. Essa parte eu passei muito rápida, mas eu quero olhar com vocês. Alguém então pode olhar Gênesis 4, 28, Gênesis 5, 24, Gênesis 5, 28 e Noé. Gênesis 6, 9. Olha só como esses homens eram diferentes. E Deus, através deles, preserva a. Acha Enos aí, então. Peraí, vou achar para você aqui. Peraí. Se eu errei aqui. Enos 5, 6. Pode ser? Vamos ver se Enos. Oi? É 5, 6? Fala alguma coisa de Enos aí? Pode ler. Só isso? Não tem alguma coisa mais, eu vou achar de Enos aí. Pode procurar. Então pula para o Enoque, 5:24. Eu já sei qual que é o de Enos. Olha só, a característica desse homem da linhagem era um homem que andava com Deus. Tá? Enos é aquele que clamava ao Senhor. Vê se é isso. Está no final, 4 alguma coisa. 4:26 deve ser. Deixa eu ver que eu vou resolver o problema. 4:26? É de Enos que fala? Então 4:26. Ok, olha só. Então, o que ele diz a respeito de Enos, né? Sete teve um filho chamado Enos, e nessa ocasião, eles começaram a invocar o nome do Senhor. Então, característica de Enos, característica de que alguém que procura o Senhor, característica de Enoque, alguém que andou com o Senhor, e vamos ver Lameque, capítulo 5, versículo 28. Ok, desculpe. Pode. 28 e 29, está nesse. 28 e 29. Também essa característica aí de Enoque, de Lameque, que era um homem que tinha esperança, ele sabia, ele aguardava um redentor, alguém que o libertaria da situação tão opressora que eles viviam. Então nós temos na linhagem de Sete, olha a diferença, enquanto a turma de Caim matava à vontade, tem uma linhagem sendo preservada aqui por Deus, cujo homem, 4:26, invocava o nome do Senhor. Enoque andava com Deus. Lameque, um homem que tinha esperança de que Deus ainda interferiria na terra em favor dos homens. E Gênesis capítulo 6, versículo 9, sobre Noé. Alguém pode ler?
Ok, a mesma coisa de Enoque, Noé andava com Deus. Então, está muito evidente que Deus preserva uma linhagem, e dessa linhagem que andava com ele, que confiava nele, ele vai salvar essa linhagem para posteriormente essa linhagem cumprir os propósitos de Deus na terra. Tá bom, então, com base em Gênesis 3,15, então você olha para Gênesis 3,15, há um descendente prometido. Por que Noé não poderia ser o descendente prometido, embora seu pai achava que era? Tá? Gênesis 3,15, o que diz lá? Esse versículo é chave para muita coisa. 3,15, pode ler alguém? Ok. Tá bom? Semente é a mesma palavra para descendente, né? A palavra zerá. Então, o descendente, depois de Deus estipular as maldições, estipular o castigo, tudo, ele fala, mas mesmo assim, Deus sendo tão gracioso, né? Como a gente vê, mesmo assim eu vou salvar, eu vou redimir, eu vou resgatar a criatura. Né? Na verdade, não só a criatura, mas toda a criação. Eu vou fazer isso. Mas vai ser por meio do descendente. O descendente vai ferir a cabeça da serpente, responsável primariamente por toda a tragédia, e a serpente ele vai pisar na cabeça da serpente, e a serpente vai picar, né? vai ferir seu calcanhar. Muito bem, o descendente então tem essas características, o descendente prometido. Vamos supor que você não saiba que era Jesus Cristo, o descendente prometido, que você já sabe. Com base em Gênesis 3,15, por que Noé não pode ser o descendente prometido? Embora seu pai achava que era. Lameque olhou e falou assim, esse vai ser o que vai nos livrar de todo nosso trabalho, né? Suado, e da terra que Deus amaldiçoou. Está lá em 5, 28, 29, a Anícia acabou de ler. Por que Noé não poderia ser? Vocês estão olhando para mim, estão entendendo a minha pergunta, não estão entendendo absolutamente nada. Por que Noé não poderia ser o descendente prometido? Na verdade, eu vou fazer a pergunta diferente, tá? Por que Noé não foi o descendente prometido? Muito bem. E aí eu vou fazer outra pergunta então. Se você pisar na cabeça de uma cobra, tá? De uma serpente, e ela te picar, o que vai acontecer? Você vai morrer. Então, olha. Porém, inimizade entre ti e a mulher, né? Entre a cobra e entre a serpente e a mulher. Este lhe ferirá, lhe pisará a cabeça. E a serpente, lhe ferirá o calcanhar. O que vai acontecer com o descendente? Ele tem que morrer. Se tomar uma picada de serpente, ainda mais naquela época, né, que não dava para ir no Butantã, tomar um soro antiofite, né? Ele vai morrer, sem dúvida alguma. Então, ali em Gênesis 3,15 já está dizendo, o descendente, aquele que vai ser responsável de eliminar o problema que nós temos, que é o mal, né, o pecado, e a fonte do pecado, ele vai morrer. Noé morreu em função disso? Não.
só um que morreu em função disso. Só que eles não sabiam, gente. Nós sabíamos. Nós respondemos a Jesus. Olha, está na cara. Jesus morreu para resgatar, nos resgatar do poder do pecado. Não tinha jeito de ser Noé. Embora Noé teve uma missão extremamente importante, ao ponto do seu pai Lameque pensar: este vai nos livrar dos trabalhos pesados que Deus impôs sobre a terra ao quê? Ao amaldiçoá-la. Mas não era Moisés o descendente prometido. Não podia ser, não foi, né? E eu falei, o descendente da mulher teria de obrigatoriamente morrer em função da sua missão de resgatar os homens, né? de ferir a cabeça da serpente, para trazer restauração à criação divina, quer dizer, eliminar a fonte primária do pecado, a serpente, né? o próprio Satanás. Ele tinha de morrer. E interessante, né, que a gente não percebeu isso, né? A gente sabe que Jesus morreu e tal, mas lendo Gênesis 3,15, não dá para perceber isso rapidamente. Da mesma forma aconteceu com as pessoas na história. Tá? Muitos pensavam que Davi era o descendente prometido, mas esqueceram de ler com mais atenção Gênesis 3. Ele tem de morrer. É uma obrigação, é obrigatório ele morrer para trazer o quê? Redenção para as pessoas. Talvez um outro mais esperto, sim, mas de forma geral, as pessoas não. E Jesus cansou de falar, não foi? Olha, né, eu vou ter de morrer. Eu vou ser entregue na mão dos pecadores. Eu vou ser humilhado. Vou ser morto. E alguns discípulos, por exemplo, até mais perto, chegou para Jesus e falou: eu tenho que exortar Jesus Cristo. Você imagina Pedro, né? Pensando, deixa eu dar uma exortada em Jesus, porque ele não sabe o que ele está falando. Mestre, para com isso. Né? Não fala uma coisa dessa. E Jesus Cristo dá uma resposta assim até áspide, né? Grossa, para áspera, né? Grossa. Sai de perto de mim, Satanás. As coisas de Deus, você nem sabe do que se trata. Não. Tal era a compreensão de Jesus Cristo da sua missão. Não. Eu vim para dar a minha vida em resgate de muitas pessoas. Então, ok. E aí, nós vamos voltar lá naquele gráfico, lá no começo, lá na primeira aula que eu mostrei para vocês, né? A história, ela vai caminhando, começa ali em Gênesis 1:2, né? A criação, Gênesis 3, a queda, e desculpa aí o tamanho do negócio aí, mas vai ser assim mesmo. E aí em Gênesis 8:21 há um novo início de toda a criação, tá? E a história caminha, né? Lá está Abraão, tá? E depois em Gênesis 22 chega ao ponto máximo da história de Gênesis, o clímax da história, em que aí ficou muito claro, muito evidente, né? Quando Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho, e ele está pronto para sacrificar o seu filho. E quando ele vai fazer, então aparece o que lá, irmãos? Um cordeiro, um substituto. Essa história é magnífica, né? Aparece o substituto para a morte de um pecador. Não, o sacrifício de Isaac, na verdade, não ia valer nada. E Deus sabia disso. Então Deus prova Abraão, a fé de Abraão ali, né? E eu não sei se isso, a gente poderia dizer que foi um drama no coração de Deus, porque Deus sabia que o seu filho seria aquele cordeiro ali, onde estava Isaac. Isaac nesse momento representa a humanidade, cujo sacrifício da nossa parte, né, vão morrer
para ver se eu limpo os meus pecados em sacrifício, não ia servir de nada. Então Isaac ali representa cada um de nós, né? Cujo sacrifício pouco ia importar, né? Mas aí aparece lá um inocente, um cordeiro que não tinha nada a ver com a história, nada a ver. E aí é tirado Isaac e o cordeiro é sacrificado. Então essa história ela é magnífica porque ela aponta lá para frente e deixa claro, o descendente tem de morrer obrigatoriamente. Nós estamos então no dilúvio aqui, voltando, né? O dilúvio é um recomeço, né? O dilúvio é uma punição dos descendentes de Caim e parte dos descendentes de Sete, e o dilúvio se propõe a dar uma nova chance à criatura. Então, e aí eu quero terminar essa parte do dilúvio, que na verdade a gente viu mais a parte teológica, né, bíblica, né, da história. Então, olha só, capítulo 9, versículos de 1 a 3. Por que ele é um recomeço? Olha esse texto aí e diz para mim, aonde acontece coisa parecida com isso? Não o vermelho, tá? O vermelho é só para a gente pensar um pouco. Mas logo no versículo 1. Muito bem. Aqui, ó. Deus abençoou a Noé e a seus filhos e lhe disse, sejam fecundos, multiplicai e enchei a terra. Só haviam 8 pessoas na terra. E a mesma missão ele dá para Adão. Ali, Adão, né, quando ele cria a mulher, Deus os abençoou e disse, multiplicai e enchei a terra, né? Sejam fecundos, multiplicai e enchei a terra, sejam férteis, né? Então, essa é a ideia de um recomeço, mas com algumas diferenças agora. Versículo 2, ó, pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á por alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então, esse trecho indica que, olha, lá no finalzinho, lá a última frase, como vos dei a erva verde. Esse texto indica que até antes do dilúvio, o pessoal só comia mato. Tá, gente? Então, o pessoal aí que é vegano, oi? Durava bastante, né? O pessoal que é vegetariano, né? Vai bater palma, né, para isso. Então, o homem, esse trechinho, essa informação aí, indica que o homem e o animal eram herbívoros. Comiam só alface, couve. Que mais? Você não está gostando não, Rita? A Rita, você sabe que a Rita agora está comendo só cacau, gente. Transformado em chocolate. É mole uma coisa dessa? Quer melhor? Comendo só cacau, né? Fazer o quê? E enquanto eu como alface em casa, tomate. O que foi isso, Cida? Rita, o Cido depois quer conversar com você, ele vai te ensinar como é que se faz chocolate na fábrica, para você nunca mais comer. Ele disse isso. Depois você bate um papo com ela, dá uns conselhos, por favor, tá? Por favor. Ok, então, por essa razão também, olha só, a indicação de que os animais, eles, antes do dilúvio, eles ficaram dentro da arca lá sem problema, e entraram sem problema, porque eles não eram carnívoros. Agora, por que os animais teriam medo agora dos homens? Isso é óbvio, né?
Eles iam virar o prato do dia, meu. Entendeu? Sabiam muito bem, olha, você moscar aí, eu vou jogar você na panela. Tá? Lógico, os animais vão correr, como fazem até hoje dos homens. Grande parte, né, com raras exceções mesmo, dos animais, eles têm medo do homem. Né? E eles vão atacar o homem se eles estiverem com fome ou se sentirem ameaçados. Mas os animais, sim, têm medo mesmo. Eu sei que talvez você tenha medo daquele ratinho, né? A mulherada grita por causa do rato, e aí grita, esperneia, né? E o rato vem para cima e ele está querendo me atacar. Isso é ilusão. Né? Ilusão. Ele está correndo de você, vai correndo na direção errada. Os animais, eles... Oi. Porque o quê? Comer animais. Herbívoro. Muito bem. Essa eu vou te dar a resposta, sim, bem óbvia mesmo. Tá? Você tem uma inundação universal. Né? A terra é toda coberta de água. Depois de um ano, a arca encosta no monte. Ok? A água baixa tudo. O que sobra para comer? Tem nada para comer naquela terra. A terra vai produzir ainda. Não convenceu? Então, é que você é muito vegano, né? Mas a terra, não tem nada na terra para se comer. Então, Deus vai dar o animal, né, como a carne do animal, como opção para o homem se alimentar. Senão ele morreria de fome, Edson. Ali. Tá? Então, porque ele tinha 8 pessoas para alimentar, já tinha ficado um ano alimentando os animais e alimentando como é que fala? A sua família. Tanto que, se você olhar no texto, ele diz: separa 7 animais impuros, 7 casais de animais impuros e 7 casais de animais puros. Por que ele faz isso? Porque os animais puros serviriam para sacrifício, os animais impuros serviriam para alimento. Não tem outra razão para isso. Não, mas não era permitido, não era permitido, não era permitido. Uhum. Tá, eles ficaram um ano dentro da arca, Edson. Ficaram um ano. Então, de um ano é possível que houvesse o abastecimento, especialmente da família, porque parte dos animais eles vão hibernar. Tá? Era escasso alimento. Depois que eles saíram da arca, eles ainda teriam que esperar a produção agrícola. Não tinha nada na terra. Não tinha nada, Edson. Então, eu creio que a razão para isso é que os animais abasteceriam, seria uma fonte de alimento para a família de Noé. Eu acho que alguns talvez sim, né? Alguns, aqueles que têm os seus períodos, né, certos para isso, sim. Poderiam. Mas eles tinham realmente, de fato. Oi? Então, nem todos os animais hibernam, foi levantado isso aqui. Os maiores sim, os menores não. Mas a hibernação também não é hibernação por um ano. A hibernação, ela é de acordo com o animal, né? Não sei se existe um animal que vai hibernar por um ano. Tá? Um tempo sim, tá? Mas todo o tempo não. Mas a comida era bem racionada. E quando eles saem da arca, então eles não têm opção nenhuma. Não tem nada. O que eu vou comer? Aí ele olhou lá, vamos imaginar, né, o patinho andando, falou, vai ser esse mesmo. Aí o bicho, ó,
Só ia para a panela, tá? Então Deus dá essa opção. Eu creio que inicialmente, Éder, foi por ser uma fonte rica de alimento que o homem não experimentou, né, que o homem não necessitava enquanto estava no Éden. Okay? Então, vamos imaginar que se não tivesse ocorrido a queda, todos nós seríamos herbívoros. Nós não tivemos problema nenhum, porque o nosso metabolismo, as nossas energias, tudo foi criado sem o efeito da degeneração. Tá? Quando vem o pecado, ele rouba de nós a eternidade, ele acaba com a nossa eternidade. E aí, o nosso corpo que ia viver eternamente, agora começa a morrer. Então, aquela fonte de proteína natural não existe mais. Então, quando eles saem do Éden, são expulsos do Éden, é um desespero. Por quê? Porque não tem comida. E eles são criados para comer plantas, né? Fonte alimentar vegetal. E aí eu creio, Edson, que o processo ele começa a complicar quando o homem vai, sem a autorização divina, antes do dilúvio, eles começam a matar para comer. E a impressão que eu tenho é que chegava a matar até pessoas para comer. Essa é uma impressão que eu tenho. Então eles eram, além de... eles praticavam a androfagia, é o nome do negócio, possivelmente. Ok? Beleza até aí? Então vamos para a parte mais difícil, que é a segunda parte aqui. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Irmãos, esse trecho, ele foi que assim, abriu minha mente para falar, alguma coisa estava acontecendo antes do dilúvio muito ruim, terrível. Porque Deus fala, olha, agora você vai comer do animal, mas o sangue não. E depois ele diz lá embaixo, que se você matar alguém, você vai ser punido com a sua própria vida. Então, é uma restrição muito grande, né? Uma pena de morte aqui. Então, matou, morreu. Essa era a ordem de Deus para não recorrer no problema que estava acontecendo no Gênesis 6. E aquela versículo, certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. A palavra para vida ali é nefesh. É a mesma palavra quando Deus fala, fez o homem do pó da terra e soprei nas suas narinas vida. Lá. Então, parece que essa maldade, essa crueldade de matança, com qual objetivo não está muito claro, né, mas pode ser até que seja uma androfagia, homens comendo carne de próprio homem, ela é freada aqui, nesse início. Tá? E tanto que hoje, né, para a maioria dos lugares do mundo, matar uma pessoa é algo, sim, de uma crueldade assim, quase que imperdoável para nós. Para nós, tá? Não estou colocando Deus na nossa estatística, não. E principalmente por quê? Porque ele chega lá embaixo, esse homem que eu fiz a minha imagem. Então, matar alguém danificar de alguma forma a imagem de Deus. E Deus vai tentar refrear isso aí.
a partir daí a coisa não caminha como caminhava antes de Gênesis 6. Agora, Deus está tirando as motivações para a violência. Ele falou, olha, os animais vocês podem comer, tá? Mas o homem você não pode matar. Então, comer e matar na mesmo trechinho dá a impressão realmente que havia uma propensão ou uma prática de homens comerem homens. Aí, tá bom? Isso é visto, né, a prática da androfagia em algumas tribos, né? Até no Brasil existiu tribo, assim, acho que não existe mais, mas existiu tribos que comiam pessoas. Tá? Então, até brinquei uma vez com a Ana e com a Marcela, que elas iam para uma tribo de índio e eles tinham preferência por pessoas, por peles clarinhas, né? Então ela e a Marcela se tornaram um prato principal lá, um prato muito desejado lá. Iam ficar as duas, igual aqueles filmes de sessão da tarde, dentro de um caldeirão amarrado, uma de costas para a outra, né? Cozinhando e os índios dançando em volta. Isso é historinha, né? Mas existe sim ainda hoje a prática de androfagia, raro, mas existe, já existiu muito mais forte em tempos atrás. Ok? Dúvida aí? Pode passar? Muito bem, então está aí a história, né? O legítimo descendente seria inevitavelmente sacrificado como substituto, assim traria a tão esperada redenção, né? Não aconteceu com Noé. Noé não foi morto, né, em função da redenção da terra, pelo contrário, né? E nós sabemos que esse cordeiro substituto, né, hoje Páscoa ainda, né, na Páscoa, na ressurreição, Páscoa foi sexta-feira, o cordeiro substituto, nós somos o povo mais privilegiado da terra, porque toda a revelação, tudo aquilo que os profetas, sim, pesquisaram, né, no passado, ficaram indagando, o que os anjos queriam saber, nós sabemos, né? Engraçado, né? Porque quanto maior o privilégio que nós temos, né, menos valorizamos. Essa era a indignação do autor dos Hebreus, né? Ler os Hebreus com esses olhos, né? Gente, como é que pode? Capítulo 1, ele faz aquela declaração de quem que é o Jesus Cristo, né? A glória do Filho. E depois do capítulo 2, fala, como é que vocês podem negligenciar, negar, ser tão relapsos, né? A respeito de tão grande salvação? Ele fala desse jeito, ele é inconformado. E ele fala que foi revelado para nós a totalidade do plano de Deus. O apóstolo Pedro diz, olha, os profetas, os anjos, queriam saber do que se tratava isso. Eles perderam o cabelo pensando a respeito do Evangelho, a respeito de Cristo. E a gente, infelizmente, né, lamentável, nós temos uma postura em relação a Cristo, né, muitas vezes inferior à postura que temos ao nosso próprio cachorro. Então, mas fica aí a exortação bíblica, né? E aí eu deixei esse texto 2 semanas atrás. Também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, está vendo aí, ó? O inocente morreu pelos pecados, o descendente teria que inevitavelmente ou obrigatoriamente morrer. Por isso que Jesus Cristo não teve objeção a ir para a cruz, ele sabia disso. Para conduzir-vos a Deus, mortos na carne, né? Mais ou menos ele está dizendo assim, mortos nos seus desejos carnais, mas vivificado no Espírito. E aí ele faz uma menção do dilúvio, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão,
os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, 120 anos, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Okay, deixa eu passar aqui o restante, né? A água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Amém. Amém. Tinha que falar da ressurreição, não? Pergunto eu para vocês, irmãos, vocês vão ter uma resposta na ponta do lápis. Não? Ele está dizendo aqui que essas 8 pessoas foram salvas através do quê? Da água. Está descrito no texto, não está? E ele está dizendo a seguinte, que a água significa o quê? Prefigura o quê? O quê? Fala com convicção. O batismo. Muito bem. Pergunto eu. Quem salvou Noé e sua família, segundo esse texto? A água. Muito bem. Então significa que o batismo salva, porque ele está dizendo que a água prefigura, a água a qual prefigura o batismo. Então ele está dizendo que aquela mesma água lá do dilúvio é uma figura do batismo, né? Que agora também vos salva. Então o batismo salva. Ok, muito bem. Gostei de ouvir a resposta de vocês. Mas, pensa bem agora. O que na verdade salvou, segundo os nossos estudos, o que na verdade salvou, sem ser Deus, tá, gente? Eu sei que vocês vão responder Jesus, Deus. O que salvou a família de Noé? Foi a arca. Foi a arca? Foi, eles entraram na arca. Se a gente tivesse lá também, tivesse entrado, então... Tá, deixa a parte espiritual por enquanto, Edson. Isso, você tem razão, toda razão, mas deixa um pouquinho. Pensa agora nos dados da história, né? Se você disser, quem salvou a família de Noé? Foi a arca. Ok, então Pedro está errado? Porque ele diz o seguinte, ó. Enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Vocês querem corrigir Pedro ou a gente pode pensar em outra possibilidade? Vamos mais a fundo? Vamos lá. Parece que não tem sentido. A água. Eu estou confuso. Foi a arca ou foi a água? Pedro está dizendo que foi a água. Vocês estão dizendo que foi a arca. Os dois? Pedro, vamos colocar os dois aqui. Nossa pergunta está errada, na verdade. Nossa pergunta está errada. Oi? Alguma coisa está errada, não a Bíblia, por favor. Nossa pergunta está errada. A pergunta é, ou precisa acrescentar essa pergunta. Do que Noé foi salvo? Não, do que ele foi salvo? Não por quê. Do que ele foi salvo? Perfeito. Graça, vem continuar a dar aula aqui para mim. Ele foi salvo do quê? Da corrupção generalizada. Ok? Muito bem. Se ele tivesse entrado na arca, e não tivesse sido um dilúviozinho,
e a turma conseguisse um bote salva-vida, um pneu de caminhão, uma boia de caminhão, tá? E conseguisse ficar um ano lá em alto mar, né, a água, e depois, quando Noé descesse, ele encontrasse lá toda a turma, alguns afogados, né, que sabiam nadar bem, mas alguns, qual era o problema? Aquela turma ainda iria contaminar, produzir violência e corrupção. Então, a água salvou Noé do quê? Daquela turma. E ele foi salvo. A arca salva a sua vida biológica, sua vida física, né? Mas a sua alma, para não se corromper com a prática daquela geração terrível, foi a água que resolveu o problema. Tá? Ok, agora, ele está dizendo que o batismo vos salva. O que ele está querendo dizer? Então pensa a mesma coisa. Do que o batismo estava salvando aquela turma? Você tem que responder a mesma coisa. Do que? Graça, responde para mim do que o batismo está salvando. Responde a mesma coisa. Não. O batismo salva do quê? Dá a mesma resposta para mim. Não, o batismo salva do quê? Esse batismo? Da corrupção, tá? Generalizada. Muito bem, aí você vai falar assim, mas não salva, pastor. Ok. Sabe por que não, você acha que não salva? Porque batismo para nós hoje se tornou uma coisa sem significado. Batizou. Mas para esse pessoal que Pedro estava escrevendo, você se batizar significava o seguinte: a sua família vai rejeitar você, a sua comunidade vai rejeitar você, a sua cultura vai rejeitar você, todas as pessoas que não são cristãs vão rejeitar você. Sabe aonde você vai começar a conviver? E isso aconteceu na história, lá nos cemitérios, você vai conviver nas cavernas. Então, porque para a gente ser cristão é normal, ser crente é normal, tudo, né? Para essa turma que Pedro escreve no primeiro século, quando vocês se batizarem, vocês estão sendo salvos da corrupção daquela turma, porque eles automaticamente vão abandonar vocês e não vão contaminar. Então, como que então, eu coloco aqui, a água foi um instrumento de salvação para Noé e sua família. Por quê? Porque salvou da corrupção daquela geração, tá? A água havia salvado 8 pessoas da violência e da corrupção generalizada daquela geração. A arca não poderia fazer isso, a água podia. A arca poderia salvar suas vidas biológicas, mas não suas almas da corrupção. Tá? Agora, qual é a importância disso para os ouvintes originais dessa história? A salvação da arca. Quando que acontece uma outra salvação do povo de Deus por meio das águas? Antes do batismo. No Egito. Ali. Então, quando eles atravessaram o mar dos juncos, né, o mar vermelho para alguns, não tinha mais retorno. Não tinha. Então, as águas do mar vermelho, se você quer chamar assim, salvaram o povo de Deus da corrupção do Egito. E da perseguição também, porque o seu exército morreu lá. Tá? As águas novamente salvaram o povo de Deus das mãos dos seus opressores. Tá? As águas da contaminação e miscigenação da cultura decadente e imoral dos egípcios. Egípcio é com letra minúscula, né? Então, outra vez a água salva, né? Qual é a importância disso para os nossos ouvidos que estão no século 21? Qual a importância disso? Agora vamos pensar nos 3. As águas do dilúvio salvaram a família do Noé da corrupção. As águas do Mar Vermelho salvaram o povo de Deus dos egípcios, da corrupção decadente. E o batismo vos salva.
Tá? Ah, então, o batismo salvava os primeiros crentes ali da corrupção generalizada de Roma e de outros lugares também ali. Porque quando alguém era batizado, acabou. Eu não quero, nem olhava, abandonava. Não quero nem ver, você não é mais meu filho. Acontece um pouco disso ainda, tá? Em países muçulmanos. Hum, ah, depois, o Afonso, se você puder mandar aquele link de novo do MERD, aí eu vou colocar no grupo da igreja, é um testemunho interessante para você. Inclusive, essa é a pessoa que fala lá, é conhecido da Jaqueline. Ela conheceu ele em São Paulo. Tá? Ok, qual a importância disso para nossos ouvidos que estão? Porque se a gente batizar, os incrédulos vêm até no nosso batismo. Então não é uma. Qual a importância disso? Tá? O que o batismo significava para um crente do primeiro século? Lá, quando Pedro batizava, quando João batizou. Tá? Se a pessoa ia para o rio batizar, seja qual for o batismo que eles usavam, ele tinha uma profunda e exclusiva identificação com Cristo. Ele era um seguidor de Jesus de Nazaré. Tá? Então, se vocês fossem minha família aqui, e eu fosse batizado, e vocês obviamente iam saber disso, tá? Porque o batismo não foi uma coisa escondida, tá? Só depois da perseguição, vocês iam falar, olha, some da nossa frente. Nós vamos continuar na nossa gandaia, na nossa festa, tal. E aí eu sou excluído da participação daquilo que vocês fazem, da degeneração que vocês praticam. Então Pedro está dizendo, por isso o batismo vos salva. Salva do quê? Da condenação eterna? Não. Salva da contaminação que um cidadão, né, e seus familiares normalmente têm, né, produziram em você. Mas e para nós? Você vai batizar aqui, o incrédulo vem, você vai continuar comprando lá no ABC, dando cheque predatado, cartão, ninguém vai achar ruim com você. Então parece que não faz sentido, né? Mas eu quero colocar uma frase aqui para vocês. A minha profunda identificação com Cristo, tá, que antes era o batismo, lá no tempo de Pedro era o batismo, vai me salvar da corrupção generalizada deste mundo e me proteger das armadilhas mortais plantadas pelo Deus desse século. O que eu quero dizer aqui, meus irmãos, o que eu quero dizer aqui, que assim como havia aquela identificação do batismo com Cristo pelos crentes do primeiro século, tá? Hoje o batismo não tem mais esse teor de identificação, embora seja uma ordem para nós, mas quanto maior a minha identificação, quanto maior a minha proximidade com Cristo, mais salvo estarei da corrupção generalizada deste mundo. Porque quando eu me aproximo de Cristo, da sua pessoa, da sua santidade, eu começo a observar, né, que muitas coisas que até aqueles que dizem crentes ou cristãos praticam, eu não concordo, porque Cristo não faz isso. E eu creio, né, que até os nossos próprios familiares cristãos não vão querer que a gente esteja por perto em algumas situações, por causa da nossa profunda identificação com o Senhor. Oi. Uhum. Uhum. Uhum.
Uhum. Sei, sei, sei. É, uhum. Seu Zé, nós, a igreja, né? Quando eu estou me referindo à igreja, agora de forma geral, evangélica, ela tomou uns rumos que, sabe, eu nem sei se a gente poderia considerar mais é, que Deus está contente conosco. E isso por vários motivos. Enumerá-los aqui seria uma tarefa muito grande. Mas o que que olhando isso, né, olhando as informações que nós temos aqui, eu acho que nós temos que tomar uma postura muito séria em relação à nossa vida com Deus, primeiramente, e aquilo que nós vamos considerar como batismo. Então, o batismo é uma ordem bíblica, né? Sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Mas a gente tem que olhar isso de forma diferente e não querer que a igreja não batiza, a igreja não batiza, a igreja não está crescendo, a igreja não batiza, não batiza. Porque por pressão dessas cobranças, a gente acaba batizando todo mundo. E aí entramos num ciclo vicioso, porque a pessoa batiza e some, batiza e some, batiza e some, batiza e some. Então, se a pessoa tiver realmente demonstrado essa identificação com Cristo Jesus, não? Aquilo que eu falo lá, profunda identificação com Cristo, tá? Que está disposta realmente a ser rejeitado por sua família, a ser rejeitado por seus amigos na escola, a ser rejeitado pelos seus amigos na faculdade, a ser chamado de cafona, a ser não sei do que, talvez ela esteja pronta para batizar. Senão a gente vai lavar pessoas aqui, né? Dar um banho nas pessoas. E não necessariamente conduzi-las a Cristo Jesus. E aí a gente começa a fazer isso e ter igreja doente, porque a pessoa nem se converteu, nem ouviu o evangelho. E a gente batiza aí para botar mais um número na nossa estatística. É terrível isso, né? Você sabe o que é. Né? Uhum. 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 É, uhum. Sim. Uhum. Entendi. Uhum. Aham. Mas eu acho que creio que nossa responsabilidade, né, como igreja, repensar algumas coisas e não ter medo, irmão, de falar, olha, você precisa, você precisa se converter mesmo, né, precisa se converter verdadeiramente a Jesus Cristo. E isso não é postura de um filho de Deus, um seguidor de Jesus, não. Né? Uhum, uhum, é. Parece que não é convertido. Tudo indica que não. Tudo indica que não. É. Uhum, uhum, ok. É. Ah, vai ficar. Deixa eu passar dois textos aqui. 1 Timóteo 2,15 e Judas 22, 23. Então, 1 Timóteo 2,15, só para a gente refletir, eu estou terminando mesmo, prometo para vocês, aqui. Ah, sempre a gente quer ir mais, né? Cavar mais. Olha lá, 1 Timóteo 2,15, alguém pode ler? Ok, aí está dizendo que a mulher ela vai ser salva dando luz a filhos. Ó, a mãe que tiver 10 filhos aí, Rita, você já era.
Você já era, nenhumzinho, né? Então, tem alguma coisa que a gente precisa entender aí. A pergunta é, vai ser salva do que essa mulher? Então, se você olhar no texto, as mulheres queriam entrar, no contexto, as mulheres queriam entrar nas polêmicas dos homens. Queriam ficar discutindo teologia na igreja. E quem estava discutindo teologia na igreja eram os falsos mestres. E os falsos mestres vão fazer o quê? Vão levar essas pessoas para quê? Para o falso caminho. Então, Paulo está dizendo assim, com todo respeito, tá, mulheres? Todo respeito mesmo. Mulheres, se vocês se preocuparem com o papel de vocês de ser uma boa mãe, aquela que vai criar bem os seus filhos, vocês vão ser salvas do quê? Da corrupção desses caras que ficam ensinando essas coisas erradas. Tá? O outro texto, Judas 22, 23. Ali é alto, Marilzinha, senão eu não escuto. Ok. O Judas, ele está dizendo o seguinte, olha, tem misericórdia de alguns e salvai. Ele está pedindo para o pessoal da igreja salvar alguns. Pô, agora a igreja tem poder de salvação? Não, a pergunta é salvar do quê? Aí se você lê o texto de Judas, você vê outra coisa, a influência dos falsos mestres, pessoas carnais, pessoas corrompidas, pessoas, tipo esse João de Deus aí, né, que está na mídia, desse naipe, tá? Então, parece que essas pessoas estavam entrando na igreja e estavam pervertendo a fé dos irmãos. E Judas fala, salvai alguns do fogo ainda, né? Da disciplina que vem em cima dessa turma, arrebatai-os do fogo. Então, quando nós pensamos em termos de salvação, nós não podemos pensar só a salvação de ir para o céu. Senão, aí no caso, Pedro tinha razão, a interpretação de que o batismo salva, se torna coerente, né? Batizou, foi para o céu, independente da vida do cidadão. Mas é pensar, essas coisas estão salvando do quê? Então, normalmente de um tipo de corrupção que vai fazer um grande mal à vida daqueles que têm a sua fé, né? Estão firmados na fé. Ok? E aí eu termino então essa parte aí, e aí semana que vem nós começamos a falar sobre Abraão, ok? Então vamos fechar nossos olhos e vamos falar com Deus. Senhor Jesus, muito obrigado mais uma vez, a sua graça para conosco. E aí nós temos hoje uma clara direção a respeito de como a própria história lá do dilúvio vai afetar nossa vida. Uma por meio da preservação do descendente, outra por meio da salvação da corrupção generalizada. E nós vivemos num mundo assim. E cada um de nós precisa ter consciência como crentes, como seguidores de Jesus Cristo, de que a nossa salvação da corrupção deste mundo, né, do praguejo deste mundo, ela vem à medida que eu me aproximo do Senhor Jesus Cristo. E eu sei que o Senhor já nos deu a salvação eterna em Cristo, nos céus. Não estamos falando exatamente dessa, mas de uma salvação que pode corromper a minha fé, pode estragar a minha vida. Então, nos ajude nessa aproximação do Evangelho, para que a gente fique desligado, para que a gente abra mão das pressões e exigências desse mundo. E que a graça do Senhor continue sobre nossas vidas. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Um bom domingo para todos. Deus os abençoe e nos veremos em breve hoje à noite.